que é a inteligência artificial? A inteligência artificial eu vou tentar não explicar de uma forma técnica, mas eu vou explicar de uma maneira que fique fácil de você entender. Imagina que você pudesse pegar vários conteúdos da internet e colocar na cabeça de alguém. Imagina que você tem uma pessoa que ela é extremamente inteligente e você pega todo esse conteúdo, tudo que tem na internet, coloca na cabeça dessa pessoa, beleza? E aí tudo que você pergunta para essa pessoa, ela vai saber te responder. Imagina que a inteligência artificial é como se fosse algo desse tipo. Como eu disse, isso não é nada técnica, essa explicação, mas é uma maneira de eu conseguir te explicar melhor. E ela consegue ir absorvendo esse conhecimento e se tornando cada vez mais inteligente em determinados casos. Isso depende. Tem inteligências artificiais que são mais avançadas, tem outras que são menos avançadas. Eu gosto sempre de trazer, quando eu falo de inteligência artificial, eu gosto de trazer o exemplo de uma criança que tinha uma doença rara, que já tinha passado por 17, se eu não me engano, 17 médicos e nenhum deles foi capaz de diagnosticar corretamente essa criança. Os pais utilizaram uma ferramenta em conjunto com o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, foi uma das primeiras, digamos assim, uma das pioneiras, e essa ferramenta conseguiu descobrir o diagnóstico dessa criança. Então essa ferramenta, ela é alimentada por conhecimentos diversos e aí ela consegue te dar respostas precisas. Imagina só, por exemplo, eu vou lá e vou criar um aplicativo de inteligência artificial e eu vou ensinar, eu vou pegar todos os meus vídeos que eu já fiz e vou entregar para essa inteligência artificial. Vou falar para ela assim, olha, aprende tudo que o Vinícius fala do jeito que o Vinícius fala. E aí eu faço isso e você faz uma pergunta para essa inteligência, como se estivesse perguntando para mim. E essa inteligência vai poder te responder da mesma maneira que eu responderia. Por quê? Porque ela assistiu várias horas de vídeos meus. Imagina, a gente tá na live 176. Ela iria assistir 175 lives que eu fiz. Ela ia entender mais ou menos como que eu penso, como que eu respondo e se tivesse algum tipo de lacuna, ela tem inteligência para ir preenchendo isso. Eu sei que nesse caso o Vinícius falou isso e nesse caso ele falou isso. E nesse outro caso, o que ele falaria? Levando em consideração isso que ele já falou, ele falaria isso daqui como resposta. Então ela consegue fazer esse tipo de coisa. Então assim, como eu disse, não é uma explicação técnica, mas eu acho que de forma detalhada, eu acho que em forma de exemplos, essa é a melhor explicação que eu poderia te dar. É como se fosse uma ferramenta onde você vai fazer perguntas e ela tem muita informação para conseguir te responder de forma precisa. Imagina o Google. Você vai lá no Google e faz uma pesquisa, ele te traz vários sites. Ele traz sites, ele normalmente não traz respostas. Por exemplo, o que significa tal coisa? Ele vai buscar matérias para trazer para você matérias relevantes àquela pergunta. Mas ele não vai te responder, isso é isso, isso, isso e aquilo. Não, o Google propriamente dito não faz isso. Mas a inteligência artificial tem essa capacidade, beleza? Então, de maneira um pouco mais usando exemplos, a inteligência artificial seria isso. Uma ferramenta que você alimenta com informações e depois você faz perguntas para ela e ela tem a capacidade de te responder de uma forma bem precisa, tá? Quer dizer que ela sabe tudo? Depende da inteligência artificial, depende de uma série de fatores. Inclusive, um ponto que é importante deixar claro é, se você não alimentar a inteligência artificial de maneira correta, se você passar para ela informações erradas, imprecisas, ela vai achar que aquilo é verdade e ela vai te passar informações erradas ou imprecisas. Então assim, a inteligência, ela é feita, ela é programada, ela é preparada, ela é estruturada por um ser humano. Então, muito do que aquele ser humano tem de visão do mundo vai estar ali dentro. Tem algumas que têm um viés ideológico, ou a questão do viés da política, de preferir uma parte da política ou outra. Isso também já aconteceu na época da política, a gente viu bastante sobre isso. Então assim, nem tudo que está ali é 100% verdadeiro, beleza? Então a gente precisa ter um pontinho de atenção que a inteligência, ela nem sempre é tão precisa assim e às vezes ela pode errar também. E aí erro é erro, tá? Não é proposital não. Beleza?